A paz do Senhor, a todos os nossos irmãos e alunos. Nós queremos dar as boas-vindas a mais uma videoaula realizado pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. Louvamos a Deus por mais um encontro. Louvamos a Deus por estarmos centralizados e aprendendo mais da Palavra de Deus. Também louvamos a Deus por mais um trimestre, a qual, nesse quarto trimestre, nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Todo esse trimestre, as lições são baseadas no livro de Jó. Então isso é muito importante para você, aluno, professor, ficar conhecendo, lendo muito, principalmente o livro de Jó, para compreendermos melhor essa história fantástica, essa história muito conhecida da igreja, dos leitores, e até esse trimestre nós temos esse presente, essa bênção de estar nos aprofundando um pouco mais sobre o livro de Jó. Hoje eu e você vamos estar estudando e aprendendo junto a lição de número 6 desse quarto trimestre. A lição de número 6, ela tem como tema a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. O texto áureo está baseado no capítulo 4 do livro de Jó e o versículo 7 e 8, que nos diz, fala de Elifaz. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, e versículos 7 e 8. A verdade prática desta lição é, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Meus queridos irmãos e alunos, essa lição ela é muito objetiva, ela é uma lição muito boa de aprender, muito fácil de entender. Para nós compreendermos aonde que está essa lição ela se concentra principalmente no capítulo 4, 5, 6 e 7 do livro de Jó. A partir da sexta lição, o autor desta revista, ele se concentra naqueles diálogos que Jó, diante do seu sofrimento, teve com seus 3 amigos, que foi Elifaz, Bildade e Sofar. Esta lição, ela se concentra nesse primeiro diálogo com o seu amigo Elifaz, ok? Então, nós vamos entender um pouco sobre o que essa lição vai estar nos ensinando nesta hora. É um resumo, é algo bem objetivo, bem prático. Essa lição ela se concentra principalmente nesta teologia, nessa ideia que Elifaz teve diante do sofrimento de Jó. Porque como nós sabemos, a própria Bíblia nos ensina e nos conta todo o contexto de Jó, o próprio Deus dava testemunho de Jó. Quem era Jó? Jó era um homem íntegro, um homem reto, era um homem que a sua vida era contemplada pelo próprio Deus, a sua vida era de agrado a Deus. E diante de tudo, nós sabemos todo o sofrimento que Jó passou, a morte dos seus filhos, a perca de todos os seus bens, depois o seu sofrimento, as suas enfermidades, as suas doenças. E diante de tudo isso, os amigos de Jó, esses 3 amigos, não compreenderam o porquê daquele sofrimento. E diante deles procurando uma compreensão, o porquê do sofrimento de Jó, ele chega a uma conclusão nessa sexta lição.
E qual é a conclusão de Elifaz? A conclusão de Elifaz, a sua doutrina, a sua teologia que ele cria, é que Jó estava sofrendo por causa do pecado. Então esse é o diálogo. O capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Jó é toda essa expressão de Elifaz diante do sofrimento. Então, e muitos, não só Elifaz, é tão importante, querido aluno, professor, essa percepção que Elifaz tem sobre o sofrimento de Jó, isso não está só limitado naquela época e nem na pessoa de Elifaz. Muitos hoje continuam com essa mesma percepção teológica de Elifaz. Muitos têm ainda essa visão diante de qualquer sofrimento que as pessoas estão passando, que as pessoas estão sofrendo. Então vamos para uma rápida reflexão, o resumo da nossa lição. Essa lição, então, ela se concentra nesse discurso de Elifaz. Primeiro, Elifaz chega diante de Jó e ele, então, começa a expor a sua concepção teológica. Ele chega já concluindo, ele chega já determinando o porquê desse sofrimento, acerca dessa situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que a partir de Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Essa é, então, e o autor dessa trimestre, nessa lição, ele chama dessa justiça, desse olhar de Elifaz sobre Jó, chamando da justiça retributiva. A justiça retributiva. Essa era a teologia que Elifaz construiu. Essa foi a ideia que Elifaz construiu diante do sofrimento de Jó. O que é a justiça retributiva? A questão da justiça retributiva é a questão de causa e efeito. Essa questão retributiva ela é muito utilizada nas questões jurídicas, quando alguém que pratica um mal, ele recebe essa punição, essa retribuição diante de uma causa que foi julgada. Nesse caso, para Elifaz, todo o sofrimento que Jó estava passando era essa consequência, era o efeito daquela causa que Jó, segundo Elifaz, Jó teria pecado. Então, nós temos que entender que essa primeira parte do discurso do capítulo 4 e 5 de Jó, o Elifaz ele defende essa tese diante de Jó. Ao ele contemplar, ele analisar, ele refletir sobre a vida de Jó, ele conclui essa questão e ele então apresenta para Jó. Ele chega e começa esse primeiro diálogo com Jó, explicando tudo isso. Então, ele defende que o homem colhe o que plantou, a qual nós lemos no texto base. Ele diz: segundo eu tenho visto, aqueles que lavram iniquidade, aqueles que semeiam o mal, eles colhem o mesmo. Então, para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que existe consequências de nossas ações. A Bíblia, veja bem, a Bíblia mostra esse princípio. Sim. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmo 1 e o verso de número 6. Nós indo para o Novo Testamento, também atesta esse princípio. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e versículo 12. Isto é uma verdade. Só, portanto,
Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado e não havia outra opção. No início da nossa aula, eu orientei para que você leia todo o capítulo. O bom é ler todo o livro de Jó, mas para essa lição é muito importante você tirar um tempo para você ler todo o capítulo 4, 5, 6 e 7, e os capítulos 4 e 5 é quando Elifaz então começa a relatar para Jó a sua concepção. Ele chega a convidar Jó a dizer: Jó, confesse. Jó, chegue a essa conclusão, você errou. Você está sofrendo porque você errou. E dentro dessa concepção, quantos hoje os que fazem essas acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Então, essa questão, essa teologia de Elifaz, ela até tem algum princípio bíblico, como nós lemos tanto o Antigo, tanto o Novo Testamento, esse princípio da semeadura. Tudo que o homem planta, o homem colhe. O homem colheu a maldade, o homem vai colher maldade. Mas nós temos que entender que essa questão de Jó, que nem todo mal, veja bem, nem todo sofrimento que o ser humano passa é em consequência do pecado. Isso nós temos que entender. Eu trago aqui como sugestão ao querido aluno, ao querido professor, meditar em duas passagens que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, que o primeiro é João capítulo 9, ao qual nós temos aquela questão que Jesus está com os discípulos e ao se depararem a um cego, os discípulos perguntam para Jesus: ele está cego, está nessa situação por causa do pecado dele ou dos seus pais? E Jesus responde: no caso dele, ele não é cego em consequência do pecado. Então nós temos que entender que nem todo sofrimento, nem toda dor, nem uma questão caótica que todos nós passamos é em consequência do pecado. Lógico, como existem casos que o sofrimento, a dor, ela vem em consequência do pecado, que é essa segunda passagem que está em João capítulo 5, que é o paralítico de Betesda. Depois que Jesus o cura, e o Jesus depois tem um segundo encontro com esse ex-paralítico, o que Jesus diz para ele lá em João capítulo 5? Vai e cuidado para que você não peque, para que isso não te suceda novamente. Então aquela consequência do paralítico de Betesda dá para entender e compreender e interpretar que era em consequência de um pecado. Já em João 9, a questão daquele cego não era por causa do pecado. Então, é essa visão. E essa lição, a lição de número 6, o autor dessa lição, ele tem essa preocupação de nos ensinar isso. Que nós não devemos classificar, nós não devemos se precipitar em já concluirmos que qualquer sofrimento humano é de origem de pecado. Não. E esta é a questão de Jó. Jó não estava sofrendo por causa do pecado. E aí então, que o capítulo 6 e o capítulo 7 de Jó, então Jó começa a contrabater, Jó começa então a debater com Elifaz que o que ele estava passando não é por causa do pecado. E como todos nós conhecemos a história, nós sabemos muito bem, e a Bíblia deixa muito bem clara, que Jó não estava sofrendo por causa do seu pecado. Em sua defesa, o autor trabalha com essa defesa
de Jó, diante das acusações e dos relatos de Elifaz, ele se contrapõe contra essa teologia, que está no capítulo 6 e 7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se, segundo o autor, quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava da parte da verdade, mas não da toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Então nós estamos concluindo mais esse resumo da lição de número 6, a qual a lição trabalha nesse aspecto. E essa grande lição é um grande aprendizado para nós, para a nossa vida. Caro aluno, caro professor, que nós possamos entender e aprender com essa lição, com essas doutrinas bíblicas, que nem todo sofrimento que nós passamos ou que alguém passa é em consequência do pecado. Existe sim consequências e dores em consequência do pecado, mas não é toda ela. Então, a grande lição, eu creio que se aplica a isso para nós, para a nossa aplicação, para a nossa vida espiritual. Nós não podemos rotular, não podemos nos precipitar em concluirmos qualquer situação. Eu creio que diante de qualquer situação, de qualquer sofrimento e dor, diferente do que a pessoa está passando, nós como cristãos, nós devemos orar e não seguir os exemplos de Elifaz, a qual se precipitou e já concluiu algo na vida de Jó. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu louvo a Deus por mais esse encontro, que nessa sexta lição o Espírito Santo ministre ao seu coração diante dessa palavra tremenda. Que Deus lhe abençoe e tenha um trimestre abençoado e recheado de aprendizado bíblico para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério e para a sua igreja. Deus abençoe a todos.